O delírio e os sonhos na Gradiva, Freud, 1906-1909. Tem também nesse livro a análise da fobia de um garoto de 5 anos e outros textos. Essa é uma edição completa das obras de Sigmund Freud, traduzida direto do alemão para o português, na ordem cronológica aonde aparecem os textos. Delírios e fantasias são frutos de uma construção imaginária, aonde é usado como substrato percepções, anseios, desejos, vivências que fazem uma distorção da realidade subjetiva daquele sujeito. Freud, em O Mal-Estar na Civilização, já nos alertou, lá em 1930, que a vida como a conhecemos é árdua demais para nós. Todos nós, em algum momento da vida, temos algum tipo de delírio, algum tipo de devaneio. Quem nunca foi loucamente apaixonado por alguém, extremamente ciumento em algum momento da vida, aonde aquele seu desejo criava um delírio, criava uma situação em sua mente de que algo estava acontecendo, alguma coisa que depois de um tempo você até falou, nossa, era improvável isto acontecer. Porém, quando o desejo é muito forte, pode ser criado essa quebra da realidade na psique daquele sujeito. Eu já fiz o inbox desse livro e eu li a primeira parte dele, aonde fala sobre um personagem que foi criado por Jensen, o romancista alemão. Se trata de um jovem arqueólogo, Norbert, que encontra um baixo relevo de uma mulher romana, com um andar que lhe chamou bastante a atenção, e isso o levou a delirar sobre aquele retrato. Na verdade, Norbert tinha processos inconscientes em sua psique de uma amiga que ele conheceu em dado momento da vida, e quando ele viu aquele retrato, inconscientemente aquilo o levou a procura, né, daquilo que lhe chamou tanto a atenção. E ele ficou fascinado por aquela imagem, a maneira como aquela moça andava, e ele começou a delirar sobre isso. E ele foi buscar isso lá em Pompeia, lá nas escavações. E em dado momento ele estava num sol a pinos, lá sentado onde é feitas as escavações. Teve um delírio. No delírio estava na cidade de Pompeia, no momento em que antes do vulcão entrar em erupção, onde ele viu Gradiva. Aí ela aparecia, desaparecia, ela aparecia no sol do meio-dia, que tem uma lenda lá que parece que aquelas pessoas que estavam ali naquele momento da erupção daquele vulcão, elas retornam. Então ele começou a delirar, que ela entrava por algumas frestas, aparecia, desaparecia. Depois de um momento, ele encontrou uma amiga de infância lá na cidade. Amiga essa que no livro é chamada de Zoe. Zoe percebeu que Norbert não estava muito bem. E intuitivamente, Freud usa essa palavra, intuitivamente, ela começou a agir como se fosse uma analista de Norbert, escutando ele. E em suas associações, ele começou a perceber que, na verdade, aquele fascínio que ele tinha por Gradiva era por essa amiga de infância que ele teve. E na infância dele, ele foi apaixonado por aquela menina. No livro mostra que ele não tinha uma preferência sexual heterossexual. Então, isso levou ele a ter mais resistência por aquele sentimento que ele tinha por Zoe. Mas quando ele começou a associar
e a conversar com Zoe, pelo menos ele descobriu a origem de sua angústia. E é isso que o livro mostra, né? A boa e velha psicanálise, o retorno do recalcado, aqueles conteúdos reprimidos foram colocados à consciência. E aí a pessoa vê o que faz com aquele conteúdo, mas pelo menos ela sabe a origem da sua angústia. Então, esse ensaio metapsicológico de Freud mostra como a cura pela fala é possível. Esse autor, ele nem era psicanalista, mas ele conseguiu expressar ali que quando Harold falou sobre os seus sintomas, ele conseguiu ver lá no seu inconsciente o que ele adoecia, o sintoma sumiu, que era os delírios, né? Os delírios dele sumiu e ele obteve, vamos dizer assim, a cura, pelo menos naquele momento. Então, basicamente, esse é o resumo desse livro de Freud. Olha, não é fácil, eu li a história toda, não entendi muito, porque tem muito personagem, não é comum o nome dos personagens, para mim fica mais difícil entender. Inclusive eu vi uma entrevista de Carl Gustav Jung, onde ele fala que não é fácil ler Freud, no caso não era esse livro, para quem conhece psicanálise sabe que tem um psicanalista chamado Brauer, ele era chefe de Jung em algum momento ali, né, na história da criação da psicanálise. E Jung foi lá, leu o livro inteiro, não entendeu direito, mas teve que escrever uma nota sobre o que ele tinha entendido. Então eu me sinto mais ou menos assim com esse livro. Mas é assim, você tem que ler e entender, é um baita de um treino para o cérebro, né? Você não basta ler, você tem que ler e comentar. E é o que eu estou tentando fazer aqui. Só que, e é isso, foi o que eu entendi do livro. É uma história bem legal, faz você usar mesmo o conhecimento psicanalítico. Para quem trabalha com psicanálise sabe que é como jogar xadrez, vários movimentos, não é fácil. E é isso. O intuito desse vídeo é treinar a minha escuta analítica, a minha observação analítica e tentar trazer para vocês um conhecimento aí do livro da forma como eu entendi. Então o que eu indico aqui para vocês é leiam, não basta ler, façam um resumo, escrevam. E é isso, tô cansado agora. Pensei demais. Vou para casa. Tchau, um abraço. Freud usa Gradiva, que é a história de Jensen, para mostrar para todos nós como funciona o recalque, como funciona uma neurose de angústia, visto que no personagem principal dessa história, essa neurose, ela se tornou tão forte que ele chegou a delirar.